Boa noite, senhoras e senhores da imprensa que estão aqui. O Esporte Clube Internacional, na noite de hoje, lamenta o episódio ocorrido durante o espetáculo. Primeiro, saudar o profissional que é o atleta Edenilson, e os senhores o conhecem há muitos anos e sabem que, como pessoa e como profissional, ele tem uma conduta exemplar e não se prestaria a este tipo de, entre aspas, encenação, caso efetivamente não tivesse se sentido atingido. É bem verdade que o atleta do Corinthians foi até o vestiário do Internacional, eles conversaram, houve uma conversa a respeito do ocorrido, mas a verdade é que nós acreditamos, independente das declarações que possam ser dadas do outro lado, nós acreditamos no nosso atleta, nos solidarizamos com ele e, como clube, como instituição, nós estamos apoiando o Edenilson em qualquer das suas iniciativas que porventura venha a tomar. Então, repito, o Internacional lamenta o ocorrido, não admite, não compactua com o racismo em nenhuma das suas formas e está ao lado do Edenilson, se solidarizando e se colocando à disposição do atleta para o que for necessário. Até o vestiário do Inter e ele conversou com o Edenilson, explicou para ele que ele deve ter entendido errado, ele disse outra coisa, até se vocês me permitirem, tem um palavrão no meio, se eu puder falar. Pode falar. E ele falou, mano, caralho, e ele deve ter entendido outra coisa, ele pediu desculpa se ele entendeu outra coisa, que não é do feitio dele, o menino é bom, isso a gente assegura que é, como o Edenilson também é, não estamos aqui dizendo nem que um está mentindo, nem que o outro, às vezes fala rápido, ele tem sotaque português, é um pouco diferente, ele deve ter entendido alguma outra coisa, mas conversaram, aparentemente parece que ficou tudo resolvido. O Edenilson entendeu? Como foi a reação do Edenilson a essa versão do Rafael? Ele entendeu outra coisa, né? Por isso que deu todo esse fato. Acredito que sim, eles pediu desculpa, dizendo que se ele tinha entendido alguma outra coisa que eu perdoasse, porque ele não falou o que o Edenilson disse, ele não falou, ele falou isso que eu acabei de repetir aqui para vocês, enfim, agora fica na consciência deles o que será feito. Sim, eu acredito nas pessoas, acredito no Rafael e acredito naquilo que ele me disse, até porque eu conheço, pela educação do Rafael, sinceramente, acho praticamente impossível ele ter um comportamento como o Edenilson diz que teve. Falei também com o Edenilson e acredito no Edenilson, porque ele percebeu, percebeu da forma que percebeu. Agora, eu próprio já tive a experiência de... Eu pensei que o brasileiro e o português que fossem a mesma língua, mas não são. Não é a mesma língua. Não é a mesma língua e explico-vos porquê. Eu sento-me no meio de brasileiros, eles falam e eu não apanho metade. Nós temos expressões e dizemos coisas que eles também que os brasileiros também não entendem. Portanto, eu ao comunicar com a minha equipa, muitas vezes eles não entendem o que eu digo. E eu tenho feito um esforço por, pouco e pouco, ir falando em brasileiro, que não é bem a mesma coisa. Não é bem a mesma coisa que o português. O Rafael disse-me que disse que não tem dúvidas nenhumas do que disse. O Edenilson percebeu outra coisa. Portanto, eu não estou a dizer que o Rafael é que está certo. Eu acredito no Rafael como acredito no Edenilson. Eu acredito que ele tenha ouvido, que ele tenha percebido outra coisa. Portanto, para mim, e continuo-vos a dizer, o Edenilson eu não conheço, mas parte do pressuposto que ele é pai de filhos e é honesto e é verdadeiro naquilo que diz. Agora pode ter entendido mal. O Rafa eu conheço melhor e nunca vi uma atitude, é uma pessoa educada, uma pessoa com uma educação que eu nunca assisti a nada
uma pessoa tranquila, com anos e anos e anos de carreira, portanto, eu não sei se já disseram o que ele diz que disse. Não sei, mas eu não vou estar aqui a repetir, porque eu não quero dizer palavrões, não é? Palavrões já chegou os que eu digo no campo e no coisa, portanto, é um assunto, já conversaram os dois, um diz que disse uma coisa, o outro diz que entendeu outra, portanto, e eu acredito nos dois, mas acredito que houve má interpretação do Edenilson. E pronto, sobre esse assunto não tenho mais nada a dizer. Professor, eu sei que o senhor disse que não quer voltar ao assunto, mas... Oh, por amor de Deus, pá, por amor de Deus, vocês não me venham que eu estou aqui para falar do jogo. O jogo é importante. Perfeito, certo? mas... Eu não estou a tirar, Claro. eu não estou a dar importância ao assunto, mas eu já falei o que tinha a falar, não tenho mais nada a dizer. Mas se fosse com o Ponto jogador final, meu do amigo. Corinthians... Ponto final, amigo. Acabou. Perfeito. Acabou a conversa. Acabou a conversa. Já disse o que tinha a dizer sobre o assunto. Agora falo de futebol. E vai dar uma palavra com vocês também. Boa noite a todos. Eu estou aqui de consciência e cabeça limpa para explicar aquilo que aconteceu. Foi puramente um mal-entendido entre mim e o Edenilson. Já inclusive no fim do jogo eu fui ter com ele e nós tivemos uma conversa tranquila em que eu lhe expliquei aquilo que tinha acontecido. Ele explicou o que realmente ele tinha entendido, que não é a verdade. Eu expliquei a verdade daquilo que eu tinha dito. E foi isso que aconteceu, tivemos uma conversa tranquila. Ele ainda mostrou um pouco o receio de passar por mentiroso, né? E aí eu expliquei para ele que ele não é um mentiroso, apenas entendeu as palavras erradas, ele entendeu errado aquilo que eu falei. E foi isso, apertámos a mão, eu desejo-lhe boa sorte e foi isso que aconteceu hoje. Você falou, Claro, Rafael? o que você disse. Obrigado. Por favor, o que você disse. Boa noite a todos. Eu estou aqui de consciência e cabeça limpa para explicar aquilo que aconteceu. Foi puramente um mal-entendido entre mim e o Edenilson. Já inclusive no fim do jogo eu fui ter com ele e nós tivemos uma conversa tranquila em que eu lhe expliquei aquilo que tinha acontecido. Ele explicou o que realmente ele tinha entendido, que não é a verdade. Eu expliquei a verdade daquilo que eu tinha dito e foi isso que aconteceu. Tivemos uma conversa tranquila. Ele ainda mostrou um pouco o receio de passar por mentiroso, né? E aí eu expliquei para ele que ele não é um mentiroso, apenas entendeu as palavras erradas, ele entendeu errado aquilo que eu falei e foi isso, apertámos a mão, eu desejo-lhe boa sorte e foi isso que aconteceu hoje. Claro, o que você disse. Obrigado.